Muito bem. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 13 de setembro de 2023, uma quarta-feira. São 19 horas e 54 minutos na cidade de Jaú. Pedimos desculpa pelo atraso no início da nossa transmissão. Foi infelizmente uma contingência aqui que fugiu do nosso domínio aqui. Mas de qualquer maneira nós estamos estudando do referido livro, o livro segundo, no seu capítulo 11º, Os Três Reinos. A questão é de número 594. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: os animais têm linguagem? Resposta: se pensais numa linguagem tomada de palavras e de sílabas, não. Mas no meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias às suas necessidades. Então eles têm sim lá uma linguagem, e é muito interessante que no estudo que ele faz sobre Júpiter, em 1858, lá na Revista Espírita, ele fala dos animais de lá de Júpiter, e são completamente diferentes do nosso. Tem linguagens, comunicam, faz o serviço bruto do planeta, o homem que lá reside não faz esse tipo de serviço, eles vivem ao resto do chão, o homem vive acima do chão. É muito interessante esse tipo de coisa, mas o nosso ainda está na espera. Questão de número 594A. Pergunta: há animais que não possuem voz. Eles não parecem destituídos de linguagem? Resposta: compreende-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E dos mundos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem? O homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Acrescenta Kardec a seguinte explicação: realmente, os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir e de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem, da mesma maneira que todos os animais privados de voz, que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar, diante disso, que os espíritos possam se comunicar entre eles sem o recurso da palavra articulada. E realmente, os espíritos se comunicam pelo pensamento, não tem a palavra articulada como nós, nem a necessidade dela. Porque o que determina a necessidade da palavra articulada é exatamente o meio que a gente vive. Como o homem tem uma deficiência muito grande de se comunicar pelo pensamento, se comunica também. A gente sabe, o homem comum se comunica pelo pensamento também. Mas, como linguagem coloquial, é necessário a palavra articulada, através do som. Nós temos muito mais facilidade de entender. Mas já está provado cientificamente que o homem, sim, é capaz de se comunicar através do pensamento. É só ler o livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, e lá foi feito, na década de 60, várias
experiências nesse sentido e foi comprovado cientificamente que o homem pode sim se comunicar através do pensamento. A pergunta seguinte é de número 595. Os animais têm livre-arbítrio? Resposta: não são simples máquinas como supondes. E aqui tem um rodapé de número 3 do tradutor. Ele acrescenta o seguinte: Descartes ensinava que os animais são máquinas, agindo segundo as leis naturais, por não terem espírito. Olha a concepção tacanha e atrasada de Descartes, embora seja considerado um grande filósofo. Essa concepção, que no tempo de Kardec era ainda bastante difundida, prevalece até hoje entre a maioria dos homens. Os espíritos a contestam, como se vê, e a sua opinião é referenciada pelas ciências. Verdadeiro isso, né? O tradutor, professor José Herculano Pires, fez aqui uma parte realmente muito importante para essa resposta dos espíritos. Mas a sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Sendo muito inferiores a estes, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Pergunta de número 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Resposta: conformação particular aos órgãos vocais, secundadas pelo instinto da imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz, mas nada comparável à qualidade da inteligência, da liberdade e de tudo aquilo que o homem tem para agir, especialmente no sentido do pensamento, né? Inteligência e pensamento são atributos do espírito, mas usar a inteligência e o pensamento como o homem usa é exclusividade da fase hominal do homem, do espírito, né? O espírito, quando atinge essa fase hominal, ele ganha esta qualidade, ele ganha o direito de manifestar-se através da inteligência e do pensamento, como nós nos manifestamos, avançando cada vez mais, progredindo cada vez mais nesta capacidade que nós temos de pensar e de fazer avançar a nossa própria inteligência. Questão de número 597. Por que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação? Há neles um princípio independente da matéria? A pergunta de Kardec é muito interessante, né? A pergunta que ele perguntou na realidade foi o seguinte: os animais têm espírito? Existe nos animais um espírito? Né? Eu vou ler de novo para a gente gravar. Pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Fora o corpo deles, tem alguma coisa? Sobrevive alguma coisa depois da morte? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, um espírito, uma individualidade. Não é? Não há como negar isso. Os espíritos superiores, eles deixam isso bastante claro. Não é? Pergunta de número 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra. Mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Quer dizer, em relação a Deus, nós somos animais. O que nós somos em relação aos animais, como eles nos veem, nós somos em relação a Deus. Por isso que esta ideia tacanha que nós fazemos de Deus, a ideia atrasada que nós fazemos de Deus, e que a maioria dos homens não conseguem compreendê-lo, não conseguem entendê-lo, não fazem a menor ideia, ou fazem uma ideia muito pálida daquilo que realmente é Deus. Né?
Questão de número 598. A alma dos animais conserva após a morte a morte, sua individualidade e a consciência de si mesmo? Resposta: sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesmos. A vida inteligente permanece em estado latente, ou seja, a inteligência nos animais avança de forma muito lenta, quase que imperceptível. Questão de número 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se. Notem isso, porque há pessoas no meio espírita, palestrantes espíritas, que fazem palestras tão absurdas em relação a isso, tão absurdas, não tem outro nome, não tem outro adjetivo para definir, realmente absurdas, por não estudarem Kardec, por não se aproximarem de Kardec, por não conhecerem a obra dos espíritos superiores, ficam falando um monte de besteira. Eles respondem assim: não, ela não tem o livre-arbítrio. Então um animal, um cachorro, não vai reencarnar por ser amado pelo seu dono como um cachorro novamente. Ele pode reencarnar em qualquer outro animal, em qualquer outra espécie. A verdade é essa, ela não tem livre-arbítrio. Quem determina isso é um grupo de espíritos que são designados para essa tarefa, para esse trabalho. Não é? Na questão de número 600, na seguinte, é muito apropriada para explicar isso. Não é? Ele pergunta assim: a alma do animal, sobrevivendo ao corpo, fica num estado latente como a do homem após a morte? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, porque essa é a pergunta de Kardec. O estado latente que ele pergunta não é sem fazer nada, inerte. É no sentido de ficar em estado de erraticidade também. O animal fica também em estado de erraticidade? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida a um corpo. Então ela tem ali um período que até agora ele não determina quanto, mas que fica em estado de erraticidade. Vamos lá. Olha a resposta, o complemento da resposta que vem a seguir. Mas não é um espírito errante. Não é como nós, um espírito errante não fica livre, vagando pelo universo de mundo a mundo para os mais evoluídos, ou mesmo aqui na Terra, vagando entre os homens, ombreando com os homens. Não. Eles continuam: o espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais não tem a mesma faculdade, eles não têm a mesma possibilidade. Ele não pode, ele não tem esta condição, porque ele não pensa, ele pensa de uma forma muito simples, muito atrasada, ele vive mais pelo instinto, né? E a sua inteligência é muito parca. O estado de erraticidade, ele serve para o espírito para que ele também possa promover o seu progresso, para que ele use o estado de liberdade sem corpo físico para progredir. Ele progride encarnado e progride desencarnado. Isso não acontece com os animais. É completamente diferente. Eles continuam: é a consciência de si mesmos que constitui o atributo principal do espírito. A principal qualidade do espírito é a consciência de si. E o único animal, ou por ter um corpo como os animais, pode ser considerado um animal, é o homem. O homem tem consciência de si mesmo, ele sabe por que existe, ele sabe quem é, ele tem consciência de Deus. É o único, os outros não. O espírito do animal é classificado após a morte. Quem faz essa classificação? O acaso? Evidentemente que não. Existe um grupo de espíritos que são encarregados desse tipo de tarefa. Classificam os animais. Bom, este aqui, se ele encarnar em tal ou qual espécie,
vai ser melhor para ele? Sim ou não? Se sim, encarna naquela espécie. Se não, vamos procurar um outro lugar para ele. Após a morte, pelos espíritos incumbido disso e utilizado, aí que está o pulo do gato, quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com as outras criaturas. Então a gente pode traduzir da seguinte forma: o animal desencarna, é classificado e quase que imediatamente reencarna. O que significa quase que imediatamente? Se eu pedir para um de vocês, ou para quem está conosco lá pelo Instagram, para Yara, para Lu, levante-se. Este pedido vai demorar alguns segundos para chegar aos ouvidos da pessoa, e a pessoa vai se levantar. Alguns segundos. Isto que é a reencarnação dos animais. Ela demora alguns segundos. Aí eu vi uma senhora na internet, e ela no vídeo dela, ela não permitiu comentários, que existe essa possibilidade de você bloquear comentários no YouTube, né? Que ela dizia que um cachorro, quando desencarna, ele fica no mínimo 4 meses dentro da casa do dono, que é o tempo que ele precisa para se ambientar e tal, e pro dono dele poder se desapegar dele e tal. Olha que absurdo. Falam tantos absurdos em nome de Kardec, em nome da doutrina espírita, né? Que essas pessoas deveriam ser, de alguma forma, contidas, sabe? Se passam vergonha e fazem a doutrina espírita passar vergonha. Porque uma pessoa de fora, que ouve uma barbaridade como essa, vai pensar o que da doutrina espírita? O que vão pensar da doutrina espírita, ouvindo um absurdo tamanho como esse? Quem disse que essa senhora, ou quem deu a essa senhora o direito de falar em nome essa grande bobagem, em nome da doutrina espírita? Está aqui. Os espíritos são reutilizados, como ele diz aqui, ou utilizados quase que imediatamente. Questão de número 600 do Livro dos Espíritos. Por favor, estudem a doutrina espírita. Pelo amor de Deus, façam isso, porque chega de tantos absurdos, né? Falem com responsabilidade, passem o conhecimento com responsabilidade, porque é tamanha irresponsabilidade que se usa para falar da doutrina espírita, que chega a ser infantil, pueril, uma coisa de criança, uma coisa de gente que não tem, que tem a mesma responsabilidade que uma criança em relação à vida. E é uma questão... Pode falar, Dani. É uma questão, eu tenho ela bem circulada, porque eu já falei para tanta gente, já indiquei, já li, sabe, já estudei junto, e eu vejo que principalmente hoje em dia, né, que o homem trata os animais como seres humanos, como da família, né? Então os absurdos vão acontecendo cada vez mais. Não, eu não sou contra, eu acho que tem que tratar bem tudo, mas tem uns exageros aí que eu não concordo, né? Mas tudo bem, não está em questão. Mas quando a gente vê aqui a importância de se passar realmente o que acontece, é tão claro lendo isso aqui, né? E a gente ouve absurdos. Eu também já ouvi coisas assim impressionantes. Eu falo, abra o Livro dos Espíritos, vá à questão 600, leia uma, leia duas, né? Se você não entendeu, tá? Porque é muito claro isso aqui. Tá claríssimo. É muito claro. É exatamente isso que o Luiz falou. O que ocorre hoje, infelizmente, é a falta de responsabilidade e de comprometimento. Não é só a falta de conhecimento. A irresponsabilidade e a falta de comprometimento é que permeiam hoje aí 90% dos divulgadores do espiritismo, né? Que se dizem espíritas, né? Na verdade, eles não têm compromisso nenhum com a verdade. E o pior, Dani e Alexandre e aqueles que estão pela internet com a gente, o pior de tudo isso é que fazem simpósios,
que fazem reuniões, que fazem coisas assim com 4, 5, 6, 10 palestrantes, falando só absurdos, falando só bobagens. Sabe? Eu não sei como essas pessoas encaram as coisas. Qual é o ponto? Sabe o que parece isso, Luiz? Parece um bando de lunáticos. E que vivem e que criaram uma seita paralela ao espiritismo. Eu escrevi outro dia, eu coloquei uma mensagem, sempre coloco essa mensagem, é normal eu colocar que dentro das 5 obras básicas que são fundamentais para o conhecimento da doutrina espírita, é que está realmente a verdadeira doutrina espírita, que as pessoas não se enganem com isso, e coloca um textão explicando, né? Antes de você dar a sua opinião, por favor, leia, né? Porque os caras dão opinião sem o menor conhecimento. Aí um tal de professor, quando o cara se identifica como professor de alguma coisa, eu já fico com o pé atrás. Porque nessa vida ninguém é professor de nada. Nós somos todos aprendizes, todos aprendizes. Né? E quanto maior conhecimento, mais aprendiz você é. Quanto mais conhecimento você tem, mais aprendiz você é. Essa é a minha opinião, eu acho que essa é a opinião que todos que deviam permear o caráter de todos, né? Porque essa pessoa que se apresentou como professor disse assim: eu tenho minhas dúvidas. Eu não tive dúvida. Fui lá e expulsei ele da página e bloqueei. Pô, se você tem dúvida e você está numa página espírita, você precisa entrar numa outra página qualquer para você tirar suas dúvidas, e daqui talvez umas 3, 4 encarnações, 5 talvez, aí você volta na nossa página. Poxa, peraí, pô, não é por aí, não é esse o caminho. Se eu quando tenho dúvida de alguma coisa, vou fazer uma casa, vou consertar meu carro, ou vou fazer uma coisa que eu desconheça, eu procuro quem sabe. É claro. Não é isso? Então, se eu tenho dúvida, o que ele devia escrever lá na internet? Por favor, você que cuida da página, que eu não coloco meu nome. Não coloco meu nome em lugar nenhum. Eu acho que eu não tenho esse direito. Falando em nome da doutrina espírita, tem que falar em nome de Kardec, ponto. Luiz Herrera não existe. Tá certo? Então, ele devia, você que é coordenador da página, por favor, me explique o que você está falando. Explique essa sua afirmação. É uma afirmação pessoal ou ela está baseada em alguma coisa? Você se norteia em alguma coisa para falar isso? Eu ia explicar para ele. Olha, amigo, estuda a doutrina espírita. Eu estou na 9ª vez que estudo o Livro dos Espíritos e sei muito pouco a respeito dele. Por que você não faz o mesmo? Quando eu não falo por mim, pela minha opinião pessoal, eu falo em nome dos espíritos superiores e baseado naquilo que eles ensinam, única e exclusivamente. O único compromisso da página, da AGE, da Associação Jauense de Estudos Espíritos, é com a doutrina espírita e com mais nada. Não estamos atrás de seguidor, porque esse é o grande problema, viu, Alexandre? Viu, Dani? Lu? Yara? O grande problema é esse, o pessoal em nome do tal do like, do dedinho, eles fazem qualquer coisa, agrade aqueles que estão do outro lado da câmera, eles fazem e falam qualquer coisa. É a mesma coisa que na televisão, quando se faz um programa de entretenimento, as pessoas fazerem as piores bobagens do mundo, falarem as piores bobagens do mundo para entreter e reter a audiência. É a mesma coisa. O YouTube e o Facebook e o Instagram e esses outros meios de comunicação mais conhecidos viraram a mesma coisa. Em nome do tal do like, o cara fala mesmo a qualquer bobagem que for interessante para atrair seguidores. Essa é a realidade, infelizmente. São irresponsáveis. E o grande problema disso é que quanto mais absurda for a informação, quanto mais ridícula, quanto mais imbecil for a informação do sujeito, mais gente segue, mais gente dá joinha, é impressionante. Incrível, né? É impressionante. É o caminho inverso, né? Na realidade, quando vocês falaram comprometimento, tá aí. Ninguém quer ter comprometimento, nem quem procura. E quem procura quer ouvir.
a verdade, mas a verdade que lhe caiba, que eu quero, que vai fazer bem para mim. Quando você diz a verdade, ele sabe que não vai ser aquilo, pronto, ou ele cai fora, ou ele, entendeu? É bem isso, porque as pessoas procuram, eu não vou falar só centros espíritas, mas igreja, até aqueles que passam a vida procurando, né? Procurando Deus, procurando, mas por que ele nunca acha? Porque ele ouve a verdade, e quando ele ouvir a verdade, não é o que ele quer. As pessoas procuram moldar o seu interesse sempre, né? Eu já escrevi algumas vezes lá pelo nosso canal, lá no Facebook, tem 4 páginas da Associação Jauense, né, com nomes diferentes, mas é tudo da Associação Jauense. Cultura Espírita Jaú, Associação Jauense, AGE, tem 4 páginas, e o grupo, tem 3 páginas mais o grupo. Já escrevi muitas vezes, é muito difícil você tirar a chupeta das pessoas. Ou a muleta. É muito difícil. É que as pessoas se apoiam nisso, nessas grandes besteiras para se iludirem. Kardec tem uma frase que é muito apropriada para esse tipo de situação. Ele diz assim: enganar-se é muito ruim. Deixar-se enganar é vergonhoso. E realmente é vergonhoso mesmo. É vergonhoso. Deixa de ser estúpido, pô. Vá buscar a verdade para você não ser enganado. Não é? Mas muito bem. Vamos seguir. Sabe, só para concluir o raciocínio, sabe claro. O que é isso? É o que tem. É o que nós temos. Infelizmente, né? É o que tem. É isso mesmo. É o que tem por aí. Infelizmente. Questão de número 601. Pergunta a Kardec aos espíritos superiores: os animais seguem uma lei progressiva como a dos homens? Importante a pergunta de Kardec, né? Pô, peraí, se eles não ficam em estado de erraticidade, se eles têm uma liberdade muito relativa, se eles não têm o mesmo progresso que o homem, eles seguem a lei do progresso como todo mundo no universo? A resposta é sim, e não poderia ser diferente, porque todos nós estamos submetidos inexoravelmente à lei do progresso. Tudo está submetido à lei do progresso. Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. É só ler lá, 1858, quando ele trata de Júpiter. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Lá em Júpiter, a tarefa deles é quase muito semelhante à tarefa que nós temos aqui na Terra. Eles servem os homens no trabalho bruto, não é? Os animais, com linguagem própria, se comunicam, com linguagem articulada e etc. E Kardec acrescenta a seguinte explicação: nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Já fazem muito, né? Por exemplo, o cavalo como meio de locomoção e como força motriz foi um das alavancas do progresso do homem na Terra. Sem o cavalo, nós não teríamos progresso, nós estaríamos na Idade da Pedra ainda. Sem a força do burro, do cavalo, do asno, né? Sem a força do elefante, por exemplo, em alguns locais do Oriente, né? Estaremos na Idade da Pedra ainda. E, no entretanto, esses animais não têm essa linguagem articulada e nem os meios de conformação para fazerem serviços manuais. E mesmo assim continuam ajudando ao homem em muitas coisas, não é? Quanta gente não tem por companhia apenas um cachorro, por exemplo. E o cachorro entende ao homem, às vezes, muito mais que um outro ser humano. A empatia do animal com o homem, ou do cachorro com o homem, é muito grande. Ele sente quando o homem está triste, ele sente quando o homem está acabrunhado, quando o homem está depressivo, né? Há um filme na internet, vocês já devem ter visto, em que uma moça, ela tem, acho que, eu não sei que tipo de problema que ela tem, mas ela se agride. Ela bate na cabeça e bate na perna, ela começa batendo, o acesso dela começa por
dar pancadas na perna. E o cachorro que cuida dela, que está sempre fazendo companhia para ela, que é um cachorro treinado para isso, ele coloca a pata entre a perna e a mão dela, para que ela não se agrida. E ele vai aos poucos se aproximando, até que ela perde aquele ímpeto de se agredir e começa a fazer carinho no animal. Olha que coisa extraordinária, fabulosa, né? Uma coisa que a Lu colocou aqui uma referência que é crise de ansiedade mesmo. A moça tem crise de ansiedade. A Lu já viu esse vídeo também, é muito interessante, né? Extremamente interessante, extremamente significativo, né? Mostrando a empatia do animal com o homem, né? Do cachorro especialmente. Questão de número 602. Os animais progridem como homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Resposta: pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. O cachorro, o gato, aqueles que são mais próximos do homem, o papagaio, etc., eles não têm expiação. Eles não sofrem expiação. Toda a dor que eles sofrem é circunstancial, ou promovida pelo próprio homem ou pelas circunstâncias. Não é? Então não existe expiação para os animais como existe para o homem. Porque o homem, ele se utiliza do livre-arbítrio. O animal não. Utilizando-se do livre-arbítrio, o homem acerta e se equivoca. Quando ele acerta, ele é beneficiado por isso. Quando ele se equivoca, ele tem que responder por isso. Não é? Questão de número 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores ao homem, disso resulta que Deus tivesse criado seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que se assinalam em todas as suas obras? Pergunta Kardec. Foram criados para isso, com esse propósito? É assim que funciona? Resposta: tudo se encadeia na natureza, por liames que não podeis ainda perceber, e as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. A nossa inteligência não é capaz de concatenar isso. Está muito aquém a nossa inteligência de entender esse tipo de coisa. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito. O animal é um espírito em evolução. Embora essa evolução seja lenta, ele vai progredir e vai atingir a fase hominal. Ele vai deixar a fase animal para atingir a fase hominal, como nós atingimos. Nós já passamos por todos os reinos, né? Eu coloquei um filmetezinho de 1 minuto lá no Facebook, que eu escrevi: o espírito dorme na pedra, acorda no vegetal, sonha no animal e vive no homem. Teve 1.504 visualizações de cara. Quer dizer, as pessoas não têm a menor ideia disso. Não têm a menor ideia. As pessoas estão dormindo, acreditando em salvação ainda. Ainda estão acreditando em salvação. Coisa mais tacanha, mais absurda que existe, mas faz parte do nosso mundo. Pode entrevê-lo, o homem pode entrever isso por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente na obra de Deus. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza, através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Sublime sabedoria do Criador. Né? Sabedoria, bondade, justiça, amor, são atributos que nós damos a Deus. Mas além desses atributos, existem outros que nós desconhecemos. Isso é ensinado pelos espíritos superiores.
Além de bondade, amor, justiça, equilíbrio, tudo aquilo que nós atribuímos a Deus, existem qualidades que nós nem sabemos o nome. Desconhecemos, pura e simplesmente. Esse é o Criador. Como julgar alguém que nós sequer sabemos quais são as qualidades? Questão de número 604. A inteligência, pergunta Kardec, é assim uma propriedade comum? Um ponto de encontro entre a alma dos animais e a do homem? Todos têm inteligência? Pergunta Kardec. Resposta: sim, mas os animais não tendo senão inteligência da vida material. Nos homens, a inteligência produz a vida moral. A inteligência que produz a vida moral, não é o contrário. Para os religiosos de plantão, inteligência é mais importante que moralidade. Porque a inteligência leva à compreensão do que é certo e do que é errado. Quem não tem inteligência não compreende isso. Quem não tem inteligência é manipulado por estes crápulas que se auto-intitulam representantes de Deus na Terra. Este é o grande problema da nossa Terra. Né? Sempre temos crápulas dominando os homens. Eles têm mais inteligência e conseguem dominar aqueles que, de forma crédula e ingênua, acreditam nisso. Esta é a realidade e, infelizmente, ainda é a nossa realidade. Questão de número 605. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas? A alma animal e a alma espírita. E que, se ele não tivesse esta última, poderia viver só como os animais? Dizendo-se de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma ou outra dessas duas almas. A pergunta é complexa. Se nós não digerirmos essa pergunta, ela pode ser incompreendida. O que Kardec está dizendo é o seguinte: como nós participamos da natureza animal pelo corpo físico, ele parte do seguinte raciocínio: o homem tem duas naturezas, uma animal e outra espírita, ou seja, ele tem o espírito, mas também tem a natureza animal. Essa natureza animal, ela predomina sobre o espírito. No nosso mundo predomina. Porque o homem, muitas vezes, ele age como se ele não tivesse espírito. Ele não tem empatia nenhuma com a dor do outro. A não ser que ele sinta aquela dor. Por isso que a dor é comum. A felicidade, ela é particular, mas a dor é comum a todos. Justamente para que o homem crie empatia com a dor do seu próximo. Não é? Então, por isso que ele faz essa pergunta. Existem duas coisas no homem, o lado animal e o lado espírita, ou o espírito? Resposta dos espíritos: não. O homem não tem duas almas. O corpo é apenas uma ferramenta. Se nós quisermos, nós podemos dizer assim: o homem está disfarçado com essa vestimenta. O espírito se disfarça com uma vestimenta chamada corpo, que não é nada mais, nada menos que uma ferramenta do espírito. Nós vamos desencarnar, com certeza, absoluta, todos nós. O mais rico vai desencarnar? Vai, com certeza. Conheço gente aí do meio político que pediu ao médico, gente de muito dinheiro, um desses tubarões da política brasileira, que graças a Deus já passou para o outro lado, quem sabe ele está melhor agora. Ele desencarnou pedindo, pelo amor de Deus, para o médico não deixá-lo morrer. Quer dizer, não lhe faltava dinheiro, né? Apenas lhe faltava moralidade. Então nós não temos duas naturezas, não temos duas almas, mas o corpo tem os seus instintos. E o homem, muitas vezes, se deixa levar por eles, atendendo a essas necessidades instintivas do corpo, muito mais do que atendendo às
principais necessidades, que são as necessidades do espírito. Ele tem que adquirir, ele tem que entender que a principal necessidade dele é adquirir os bens espirituais. Os bens materiais são temporais e não são propriedades. Os bens espirituais, sim, esses são propriedades do homem, inalienável. Tudo que nós adquirirmos como bens espirituais, ninguém toma. É nossa propriedade inalienável, que resultam da sensação dos órgãos, arremata ele. Não há no homem senão uma dupla natureza. A natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e dos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. Aí cabe aqui uma pergunta: qual é a mais importante? Porque para muita gente que vive cultuando o corpo, não é? O principal é o corpo e não o espírito. O espírito simplesmente, o sujeito pisoteia ele num cantinho da consciência dele, deixa ele bem escondidinho lá e não leva em consideração. Até o dia em que ele tem algum problema grave, alguma coisa que mostre para ele que a fragilidade do corpo é tão grande que só resta para ele uma coisa: entender a outra natureza dele, que é a principal, que é a natureza espiritual. É assim que nós aprendemos, né? Eu só quero levantar uma questão aqui, para puxar aí um breve debate aí, né? Nós estamos num mundo onde o que menos temos são pessoas espiritualizadas. O que nós temos numa quantidade muito pequena, ínfima, são espíritas. Portanto, a grande maioria, e aí nós vamos falar isso em termos de globo terrestre, mais de 95% dos habitantes, são pessoas que não têm nenhum conhecimento espiritual, não só da vida espírita, mas que não tem sequer uma aproximação da espiritualidade como espiritualismo mesmo. O que não deve ser erradicidade, hein? De gente confusa, né? Sem dúvida. No sentido de pessoas que se perguntam o que é que está acontecendo comigo, né? Desencarnou e sofreu um baque tão violento que ele não está entendendo o que está acontecendo. É o que normalmente acontece com uma boa parte desses espíritos que desencarnam em condições, nessas condições que você citou, né? São materialistas, julgavam não existir nada depois da morte e desencarnam de uma maneira muito, muito ruim, sem dúvida, né? Mas o Criador, ele é tão bondoso, tão justo, tão bom, tão sábio, que ele permite que o homem passe por esse tipo de experiência justamente com o propósito inverso, não é? Há, em todos os casos, todos indistintamente, um propósito didático, não é? No meu tempo de criança, no meu tempo de escola, no meu tempo escolar, no meu período escolar, era muito comum o professor repetir o aluno, ou deixar o aluno de exame, como a gente falava naquela época, por meio ponto. Meio ponto. Pô, professor, meio ponto. Não, você vai ter que estudar e você vai ter que garantir esse seu meio ponto pelo próprio esforço. Né? Os professores agiam didaticamente, ensinavam o aluno. Hoje eu sei que a situação é completamente oposta a isso, mas no meu tempo de criança era desse jeito. Para o Criador não é diferente, é claro que não poderia ser diferente. Essas situações são permitidas não para punir o homem, não para punir o espírito, mas para ensiná-lo de tudo aquilo que eu falei agora há pouco. O principal é o espírito, não é o corpo. Então Kardec tem uma frase que está lá no projeto 1868, em Obras Póstumas, uma frase muito interessante, muito apropriada a isso que nós estamos conversando. Ele diz assim: sendo o espiritismo baseado em leis naturais e não em abstrações metafísicas, tendem a ser
e um dia será abraçado pela universalidade dos homens. Então prestem atenção nessa frase. Sendo o Espiritismo baseado em leis naturais e não em abstrações metafísicas, como fazem a maioria dos filósofos, tende a ser, e um dia será, abraçado pela universalidade dos homens. Quando isso acontecer, nós seremos um planeta feliz. Porque não precisaremos mais nos preocupar com a violência do outro, que alguém adentra, ter uma arma em casa para defender a nós e a nossa família dos possíveis ataques que possamos receber, porque embora nós tenhamos uma força pública para nos defender dos marginais, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, no nosso mundo, acaba se tornando quase um dever ter uma arma em casa, quase um dever. Exatamente por essa razão. Porque nós convivemos com espíritos atrasados, violentos, que desejam o mal do seu próximo. No mundo feliz, isso não acontece. Porque o homem já abraçou, já conhece, já entende o significado de leis naturais que regem a nossa vida. Quanto melhor você for, quanto mais você amar, quanto mais justiça, quanto mais respeito você tiver pelo direito do seu próximo, mais feliz você vai ser. Você não precisa pegar nada de ninguém, nem agredir ninguém, nem ser violento. Né? Mas, por enquanto, como você diz, Alexandre, é o que temos. Não tem outra coisa para ser feita nesse mundo. É isso aí mesmo. Né? Questão de número 605. A pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: assim, além de suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Resposta: sim. Quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Você não está vendo isso, Kardec? Responde os espíritos superiores. Você não está vendo que quanto mais apegado à matéria, mais inferior é o homem, mais materialista é o homem? Um dos propósitos da doutrina espírita, e o principal propósito dela, é ensinar o homem sobre as leis naturais, mostrar a ele e ensinar a importância dessas leis, para que ele se desmaterialize, para que ele se dispa dessa casca de materialidade que nós trazemos e que é natural. Eu sempre falo isso. Muita gente acha que isso não é natural. Não é natural, é naturalíssimo. Aqui no superlativo. Por quê? Este mundo aqui é o mundo que dá sequência ao mundo primitivo. Então, o primeiro mundo em que nós vivemos como homens é o mundo primitivo. Lá é o mundo onde não se conhece a roda, não se conhece o fogo, não se conhece nenhuma das coisas que nós conhecemos no nosso mundo, mas nem perto. Né? A gente sai desse mundo, muitas vezes, implorando uma oportunidade para viver no mundo de expiação e provas como esse, que já é, para o espírito que vive no mundo primitivo, é o paraíso. Eu não estou falando, não é Luiz Herrera que está falando, não, são os espíritos superiores que ensinam isso. Para um espírito que vive num planeta primitivo, ser promovido para viver num planeta de expiação e provas, que nós tanto rejeitamos, é viver no paraíso. Imaginem o que seja viver num mundo desse, num mundo primitivo. Aí a gente chega aqui, o que a gente faz? Aproveita a oportunidade? Na maioria das vezes não. A gente se utiliza de toda aquela materialidade que a gente vinha vivendo no mundo primitivo e aplica ela na nossa vida aqui no mundo de expiação e provas. Por quê? O que a gente conhecia da vida lá? Necessidades básicas. E a primeira necessidade básica do homem é a de viver, de poder prover a própria subsistência. Quando a gente chega no nosso mundo, o que a gente faz? Aplica exatamente isso. Se eu não tenho, eu vou tomar do outro. Se eu não tenho o que comer, eu vou tomar do outro. Se eu tenho o que comer, tenho bastante, eu vou tomar mais, porque eu quero ter bastante coisa.
Eu quero ter muito. Dane-se o próximo. Isso é natural no nosso mundo, os espíritos pensarem assim. Porque ele vem do mundo onde todo mundo pensa assim e age assim, por necessidade. Aqui no nosso mundo não há tanto essa necessidade. Mas ele continua agindo assim, até livrar-se dessa casca. Até por muito sofrer, por ser burilado. O buril é aquela pedra que lapida a pedra preciosa, né? O buril. Então nós também somos burilados pela vida. Esse é um termo de comparação que é muito apropriado. O espírito precisa ser aparado dessas arestas que nós trazemos de mundos primitivos para um mundo de expiação e prova. É natural. Então, como é que nós vamos nos desvencilhando dessa materialidade? Ao longo dos séculos. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100 encarnações, quantas forem necessárias. É natural que o homem haja da forma que age. É naturalíssimo isso. Né? Até que ele começa a entender, a querer compreender e a buscar a verdade para poder desvencilhar-se das coisas mais tacanhas, mais atrasadas e mais rústicas que existem no espírito, que é a sua materialidade. Mas até ele se livrar de uma coisa chamada egoísmo, vai muito tempo. Não é de uma hora para outra, da noite para o dia que isso acontece. É por isso que nós vivemos e convivemos com pessoas que estão alçadas a cargos elevadíssimos dentro de um governo, por exemplo. Vamos em nosso próprio governo. Gente que deveria estar cuidando do bem-estar comum, cuidando do seu próprio bem-estar, cuidando das suas próprias coisas, tentar adquirir mais bens, mais coisas. Ele tem o poder na mão, então ele submete o próximo. Não é? Como é que um homem desse, o que um homem desse vai responder às leis naturais quando ele desencarnar? Eu não queria estar na pele de um sujeito desse nem por um segundo. Nem por um segundo. Porque é assim que a coisa acontece. Embora, em escala muito menor, aqueles que estão aqui embaixo na pirâmide agem da mesma maneira. Eles não submetem todo um país, como faz as autoridades brasileiras, mas submete o seu próximo, submete sua mulher, submete seu filho, o vizinho, submete o seu empregado, submete o seu subordinado, na mesma escala, na mesma proporção. Às vezes até com muito mais crueldade do que faz uma autoridade, né, dessas pretensas autoridades que nós temos aí no nosso governo, por exemplo. Né? Olha o que faz, por exemplo, aquele presidente da Venezuela. Submete todo um país à miséria. Nos últimos anos emagreceu, acho que coisa de 20 quilos. Cada venezuelano emagreceu 20 e poucos quilos cada um. Por falta de alimentação. Olha o que fez Fidel em Cuba e assim por diante. Mas nós estamos num mundo assim, onde isso pode parecer para alguns até natural. Né? Até nós nos desvencilharmos desta casca chamada materialidade. Então eu vou ler de novo a resposta dos Espíritos da questão de número 605, que ela explica exatamente isso. Sim, quanto mais inferior ele é, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, o espírito é único. Único, ele não tem nada a ver com a matéria. Ele se utiliza da matéria como ferramenta. A alma do animal e a do homem são distintas entre si. De tal maneira que a de um não pode animar o corpo do outro, criado para o outro. A metempsicose, que é uma teoria utilizada em algumas filosofias e algumas religiões, que é o fato do animal encarnar num corpo, o homem encarnar num corpo de um animal. É por isso que lá na Índia a vaca é sagrada, por exemplo. Não é? Em outros países, por exemplo, como a China, por exemplo, dependendo do lugar, quando alguém está escavando um terreno, alguma coisa que encontra o formigueiro, ele escava tudo em volta do formigueiro, retira o formigueiro inteiro para não matar as formigas.
porque ele diz que pode ter algum parente dele encarnado numa formiga daquela. Isso é meter em psicose, né? Um absurdo. Um homem não volta a reencarnar como animal nunca, e um animal jamais encarnará como homem. Ele tem que completar todas as etapas da sua evolução para mudar de reino. Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível. Muitos agem como animais. Muitos agem, sem empatia nenhuma pela dor do próximo. Muitos agem assim. Porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, de vida, que tem instintos, mas inteligentes e limitados ao interesse da sua conservação. Aqui tem o rodapé de número 4, nota do tradutor, que diz o seguinte: os espíritos levantam aqui um problema filosófico, o do ser do corpo, que o desenvolvimento da filosofia espírita tenta esclarecer, ver obras especializadas. Kardec acrescenta a seguinte explicação: o espírito encarnado no corpo do homem transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. Princípio intelectual e moral, inteligência desenvolvida e moralidade desenvolvida, que o torna diferente do animal. O animal, ele age pelo instinto, ele não reflete em valores morais, por exemplo. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas, e há uma luta entre essas duas fontes homéricas. O homem briga dia e noite contra as necessidades do espírito e as necessidades do corpo. E muitas vezes permite que a necessidade do corpo se sobreponha às necessidades do espírito. Isto que o leva à derrocada, isto que o leva ao sofrimento. Umas provêm do instinto da natureza e outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. Quanto mais materializado ao homem, mais próximo do início do seu progresso ele está. Quanto mais materializado, mais próximo ele está do início do seu progresso. Quanto mais distante da materialidade da vida, mais longe ele está desse início e mais próximo ele está de ser espiritualizado. A Yara colocou uma informação aqui, que eu não sei se eu vi que eu dei alguma informação errada. Ela colocou Índia. Explica aí bem o que eu falei de errado aqui. Eu posso ter me confundido aqui, eu corrijo antes de acabar os nossos estudos aqui. Mas o senhor falou China, acho. Eu falei que na China... acho que foi isso que ela entendeu. Vai ver que foi isso que ela entendeu. Na Índia... O hinduísmo, né? O hinduísmo. O hinduísmo na China tem a vaca como sagrada. E na China, na Índia, tem a vaca como sagrada. E na China, por exemplo, há budistas, shintoístas e outras religiões que, se eles encontram, há um filme, inclusive acho que é do Brad Pitt, ele faz esse filme, 8 anos do Tibete, uma coisa assim, coisa assim, procurar não sei o que, um tempo no Tibete, alguma coisa assim, que fala, como ele está perdido, ele se perde nas montanhas do Tibete, ele acaba encontrando um grupo de tibetanos e passa a viver entre esse grupo. Ele, o príncipe, o rei que domina o local, pede para ele construir alguma coisa. E ele manda acertar um terreno para ele poder construir. Eles encontram um formigueiro, e eles param, eles não querem mais mexer naquilo ali, porque eles não podem, a religião deles não permite que eles continuem escavando aquele local. Então ele é obrigado
a cavar em torno do formigueiro, circundando o formigueiro, retirar o formigueiro inteiro para não matar aquelas formigas, né? 7 dias no Tibete, é isso mesmo, ela me lembrou aqui. 7 dias no Tibete. Ou 7 anos, uma coisa assim, acho que 7 anos, viu? Uma coisa assim. Mas é só procurar. 7 anos no Tibete, não é 7 dias não, bem. 7 dias no Tibete, tem certeza, Lu? Então eu que estou errado. 2 afirmando, 2-0 para elas, né? Então não dá para saber. Bom, a última pergunta para a gente encerrar é a questão de número 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Resposta: do elemento inteligente universal. Né? De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? A resposta é óbvia: do elemento inteligente universal, do mesmo lugar onde nós tiramos a nossa. Lá do elemento espiritual, ou elemento inteligente universal, que é a mesma coisa. Elemento espiritual e elemento inteligente universal é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Né? Por um processo que nós conhecemos, há uma individualização desse elemento que se torna uma individualidade, um espírito. Né? E começa, a partir dali, se une a menor partícula da matéria e começa o processo de desenvolvimento desse ser, desse espírito. Né? E não tem diferença nenhuma. O homem retirou deste elemento a sua individualidade, como o animal, a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Vamos anotar a questão de número 607 para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Agora a Yara retificou, 7 anos no Tibete. 7 anos. O Nilson já estava aqui soprando para mim. Então não estava errado, não. É 7 anos no Tibete, meu. Brad Pitt, né? Se eu não estou enganado, é Brad Pitt. Isso, é o Brad Pitt. Então tá bom. Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito disso que nós estudamos até agora? Muito bom mesmo. Tranquilo. Então tá legal. Mais uma vez, desculpem aí pelo contratempo. Não foi falta de empenho aqui do Luiz Herrera, mas são circunstâncias. Problemas no Projac. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá. Vamos lá. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a força de orientarmos a própria existência, por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.